Êxodo 34 fala de Moisés quando ele sobe ao monte para falar com Deus, mas não é a primeira vez que ele sobe ao monte quando ele recebe as tábuas da lei, é a segunda vez, quando Moisés sobe ao monte para buscar as segundas tábuas, porque as primeiras foram destruídas. As primeiras tábuas ele quebrou quando ele desceu do Monte Sinai. Não sei se os irmãos se lembram, quando eles estavam, os israelitas, adorando os bezerros de ouro. Moisés quebrou as tábuas, né? Os irmãos conhecem a história. E depois Deus convida Moisés novamente a subir ao Monte Sinai para que ele pudesse escrever outras tábuas. Os mesmos mandamentos, né? Os 10 mandamentos, mas em outras tábuas. E Moisés sobe. Quando Moisés sobe ao monte, a Bíblia diz, né? E Paulo está narrando isso, que ele conversa com Deus e Deus fala os mandamentos e Moisés escreve os mandamentos lá nas tábuas. E quando ele desce e chega no pé do Monte Sinai, o povo de Israel está ali e fica assustado, porque a face de Moisés está diferente. A face de Moisés está brilhando. Havia uma glória em Moisés que eles nunca tinham visto e eles ficaram assustados. Êxodo 34 vai dizer que eles tiveram medo até de chegar perto de Moisés. E aí Moisés fala com o povo, chama os líderes e conversa com o povo, entrega os mandamentos. Depois de falar com o povo, a Bíblia diz que Moisés coloca um véu. Por que o véu? Paulo explica. Porque a glória que Moisés recebeu na presença de Deus, ela se desvanecia. E Moisés coloca o véu para que o povo não perceba que a glória estava indo embora. E aí Paulo começa a fazer uma comparação da antiga aliança com a nova aliança, dizendo que a antiga aliança ela desvanecia, ela era passageira, mas a nova aliança que foi escrita em nosso coração pelo Espírito, ela é permanente e eterna. Ela não vai ficar para trás como a antiga aliança. E eu só queria ressaltar aqui, quando nós lemos o texto, ele fala assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui, meu irmão, não é a palavra de Deus. Amém? Você pode concordar comigo? A letra aqui não é o estudo bíblico, porque seria incoerente um Deus que escreve a Bíblia, dá a palavra para nós e fala, a letra mata, não leia. Vocês concordam comigo ou não? Não tem coerência isso. A letra que Paulo está falando é a lei judaica, o jugo que os judaizantes estavam colocando sobre o povo, dizendo, vocês têm que servir a Deus assim, vestes, festas, preceitos, todo aquele jugo, aquele peso de lei que os judaizantes colocavam sobre os cristãos. Paulo está dizendo, não, a letra, a lei, essa coisa de você se tornar judeu, como você vê hoje, muitas igrejas judaizando, né, trazendo elementos da cultura, da religião judaica para a igreja, isso se torna prática de culto, a pessoa passa a orar com lenço na cabeça, não faz o começo do culto sem tocar um shofar, e aí vai, não é? Tudo elementos judaizantes. E se não tem esses elementos no culto, o culto não é mais culto, precisa ter isso. Estava acontecendo isso lá. Então Paulo fala, olha, a lei, o judaísmo infiltrando na igreja mata. O que vivifica é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Falando sobre isso, Paulo começa a explicar como que dá o processo de transformação na vida do cristão. E é sobre isso que eu vou falar. Alguns minutinhos apenas, mas eu peço que você preste muita atenção. Usando essa figura, usando esse texto de Êxodo 34, esse encontro de Moisés com Deus, Moisés com o povo, o véu, ele começa a falar como que acontece o processo de transformação na vida do cristão. Eu enumerei aqui 4 princípios que mostram como o processo acontece na vida do cristão. Primeiro, Paulo diz para nós que para nós sermos transformados, nós precisamos ter o rosto desvendado. Se você pegar aqui comigo, do verso 14 ao 16, Paulo diz assim, que os sentidos dos israelitas lá do Antigo Testamento estavam embotados, estava endurecido, e eles, quando liam o Antigo Testamento, tanto lá no Antigo Testamento quanto na época de Paulo, eles não conseguiam discernir o Antigo Testamento, porque havia um véu, havia algo que os impedia de enxergar a revelação da palavra de Deus. E aí no verso 15 ele diz assim, que quando esse véu é removido, e quando o véu é removido, quando eles se convertem,
Deus se revela a eles. Ele está usando aquela figura do Êxodo 34. Porque Moisés, quando ele ia conversar com Deus, ele tirava o véu. Por quê, pastor? Porque não dá para a gente enxergar Deus se alguma coisa estiver obstruindo a nossa visão. Se há algo na nossa vida que obstrui a Deus, nós não conseguimos enxergar a Deus. E Moisés, quando ia ter com Deus, falar com Deus, ele removia o véu para ver Deus, para contemplar Deus, para estar com Deus. E os israelitas não. Os israelitas tinham como que um véu. É interessante notar no texto bíblico que a palavra que o Paulo usa aqui é a ideia como se um poro, sabe o poro da pele, tivesse entupido. Já viu um poro entupido? Faz como uma espinha assim, fica entupido, inflama. Essa é a ideia. Uma outra ideia que a palavra que ele usa aqui de embotar pode significar a ideia de um calo. Você tem calo nas mãos? Os homens aí que trabalham, né? Olha o seu calo na mão aqui. Ou eu tenho bastante calo nos dedos de tocar o contrabaixo. O calo é produzido porque nós ferimos a nossa pele ou a nossa mão ou o pé, por exemplo, de um sapato várias vezes, aquilo se torna um lugar mais insensível. Paulo está dizendo que aqueles israelitas, eles se tornaram insensíveis. O coração deles foi revestido como de um calo. Ele usa o termo véu aqui. Ele usa a ideia do véu porque o coração deles estava encoberto para enxergar Deus, enxergar a palavra de Deus, enxergar aquilo que Deus queria falar com eles. Eles deixaram-se endurecer. E quando que esse endurecimento ia cair por terra ou ia sair da vida deles? No momento em que eles se convertessem, no momento em que eles mudassem a atitude. E conversão aqui é a ideia de que eu estou indo em um caminho, mas eu mudo a direção que eu estou indo. Eles estavam indo em um caminho a favor da lei, a favor da maldição da lei. A maldição no sentido de que ela oprime. A lei não traz libertação. Quem traz libertação é o sangue de Jesus. E Paulo está dizendo, vocês têm que caminhar em direção ao outro lado, que é o lugar, é o caminho de Jesus. E o que isso nos ensina? Nos ensina que hoje, eu e você, para termos um relacionamento com Deus, para sermos transformados, não podemos ter nada que impede a nossa visão de enxergar Deus. Não pode haver um véu, seja ele qual for. Não pode haver nenhum tipo de calo na nossa vida emocional, física, espiritual que impeça com que nós enxergamos a Deus. Amém? Eu não sei qual pode ser o seu calo. Você que tem que orar a Deus e perguntar a Deus, eu tenho algum calo na minha vida espiritual, nas minhas emoções, no meu passado, eu tenho alguma ferida, eu tenho algum problema não resolvido, eu tenho a falta de um perdão, um relacionamento que não foi legal. Você que tem que orar a Deus. A própria conversão, eu recebi o Senhor no meu coração, entreguei toda a minha vida a Ele, decidi viver para Ele eternamente, desci as águas do batismo, entregando todos os meus caminhos ao Senhor eternamente, vou viver toda a minha vida para Ele. Ou ainda existem coisas que são como véus, que impedem você de enxergar a Deus, me impedem de chegar a Deus. Essa é uma reflexão que só você pode fazer. Segundo, Paulo diz que nós temos que contemplar o Senhor. E eu gosto dessa palavra contemplação. Aqui ele poderia usar uma outra palavra, ele poderia usar a palavra refletir. Você pode olhar para o Senhor no sentido de vê-lo refletido. Mas ele usa a palavra aqui na versão revista atualizada, a contemplação. E eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia da contemplação. Vou falar um pouco sobre o refletir. Pense comigo, Moisés subia ao monte, falava com Deus. É um momento que a glória de Deus descia no monte, descia sobre a vida de Moisés. Ele vinha refletindo Deus. As pessoas viam que ele teve com Deus, que ele estava na presença de Deus. E isso causava um temor nos israelitas, mas também causava uma segurança. Ele estava com Deus. Moisés é o profeta, ele estava com Deus. Nós vemos a glória de Deus nele. E havia, portanto, esse reflexo de Deus na vida de Moisés. Mas não era só esse reflexo que acontecia quando Moisés subia no monte. Quando Moisés subia no monte, ele contemplava Deus. Ele meditava nas palavras de Deus. Ele deixava com que a palavra que Deus falou com ele lá em cima entrasse no seu coração.
Ou você acha que ele escrevia tudo enquanto Deus estava falando lá, correndo, e descia, e depois, não. Moisés recebeu a palavra da lei, desceu e escreveu o Pentateuco. Não foi escrevendo lá com Deus, vai ditando Deus que eu vou escrevendo. Os 10 mandamentos não, foram escritos nas tábuas, mas o que Moisés recebeu, ele foi guardando em seu coração, meditando naquilo, contemplando aquilo que Deus o ensinava, e ele ia passando para o povo. Hoje nós vivemos em dias, meus irmãos, que a ideia da contemplação quase não existe na igreja cristã. A contemplação de Deus, das coisas criadas, é algo muito, mas muito fora do que a gente vive hoje. Nós vivemos um tempo de correria, de loucura. Você acorda perdendo hora, chega no trabalho perdendo hora, come perdendo hora, vai embora perdendo hora para a faculdade e sempre correndo. Quando que nós temos um tempo para contemplar Deus, para meditar em Deus, para receber aquilo que Deus tem para nós? É muito difícil, mas Moisés meditava em Deus e Paulo está dizendo, se você quer ser transformado, você precisa contemplar. Ele vai dizer como um espelho. Os irmãos viram que eu pedi para colocar um espelho lá na entrada hoje? É por causa disso. Moisés está dizendo, assim como você chega diante... Paulo está dizendo, assim como você chega diante de um espelho para se observar, para refletir a sua vida, meu cabelo está assim, minha barba está assim, as mulheres, a maquiagem... Ele está dizendo, você precisa chegar diante de Deus e contemplar e refletir Deus, refletir a sua vida com Deus, refletir Jesus. E à medida que você contemplar, que você refletir sobre Jesus e em Jesus, você vai sendo transformado. Durante a história da igreja, nós encontramos bastante pessoas, vários homens e mulheres de Deus que decidiram viver uma vida de contemplação. Eu não tenho tempo de expor aqui, mas eu quero falar só sobre um. Teve um homem chamado Antônio do Egito. Ele viveu por volta do ano de 250 depois de Cristo. Os apóstolos já haviam morrido, e se você for ler a história da igreja, você vai ver exageros. Existem muitos exageros com relação às práticas espirituais. E essa disciplina, que nós chamamos uma disciplina de contemplar a Deus, esse Antônio, um dia, estudando o livro de Atos, principalmente Atos capítulo 2, ele teve uma revelação da palavra naquela ideia da comunidade dos Atos, né? do livro de Atos, os irmãos tendo tudo em comum, ninguém passava necessidade, todos os dias buscando a Deus, orando no templo, orando em casa, e aquilo entrou no coração dele como um negócio fervendo. E depois, um outro dia, ele ouviu um texto da palavra de Deus, em que Jesus exorta um jovem rico, dizendo para o jovem, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Detalhe, o Antônio, ele era um cara rico, apesar de pouca idade, ele era riquíssimo, tinha muito dinheiro, muitas posses, e foi ensinado nos caminhos do Senhor desde criança pelos pais. Por uma tragédia, os pais morreram e ele teve que cuidar da sua irmã mais nova. E aquela palavra falando no coração dele. Por uma outra vez, ele ouve um outro texto dizendo, em que Jesus fala, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque eu cuido de vocês, o alimento, dou vez e tal. Aquele homem teve um tonho na cabeça dele. Sabe aquela revelação que Deus dá pra gente na palavra? Ele resolveu vender tudo que ele tinha e vendeu. Separou uma parte do dinheiro para a irmã, para sustentar a irmã, para cuidar da irmã, para não desampará-la, e foi para o deserto do Egito. Viveu 20 anos no deserto, contemplando a Deus. Se você ler a história desse santo homem de Deus, você vai ver coisas boas, claro que você vai ver umas coisas meio fora, né, do normal, mas você vai ver o quanto esse homem se dedicou a contemplar a Deus. Lutas com Satanás, lutas ferrenhas na mente, no coração. O diabo se manifestava em animais, se manifestava pessoalmente com um corpo de mulher, tentando seduzir, coisas assim, guerras espirituais horríveis, porque ele resolveu se dedicar a Deus completamente, contemplar a Deus em oração, buscar a Deus em oração de uma maneira mais fervorosa. Depois dos 20 anos de contemplação a Deus, todo mundo já conhecia ele no Egito. Ele saiu do período dele de retiro
e foi então para a cidade. Aonde esse homem passava, aconteciam milagres. Pessoas eram salvas, pessoas eram convertidas, homens eram curados, os demônios caíam por terra. Por quê? Porque ele dedicou a vida dele à consagração a Deus. A história dele é muito bonita, como eu disse, tem exageros, porque você vai ver na história da igreja muitos exageros acontecendo. Mas é muito bonita a história dele, foi escrita por Atanásio, um dos pais da igreja. O que isso pode despertar no teu coração, meu irmão e minha irmã? A minha intenção aqui nessa manhã é despertar no seu coração um desejo de sair de uma religiosidade, de uma vida religiosa, de uma prática religiosa, de você vir à igreja ao domingo de manhã ou ao domingo à noite e passar a viver uma vida de relacionamento, de contemplação de Deus. Não estou falando que você vai vender tudo, vai abandonar sua família, vai lá para o deserto viver. Isso aí é um extremo. Ele fez isso porque Deus o chamou para isso. Mas eu quero te incentivar a colocar isso na sua vida hoje corriqueira, não é? Se nós pegarmos essa ideia da contemplação que esse homem viveu, esse homem de Deus viveu, e observarmos o que ela pode trazer para a nossa vida espiritual. Primeiro, ela pode reanimar o fogo do Espírito Santo que está apagado dentro de você. À medida que a gente ora e busca Deus com intensidade, o Espírito Santo vai movendo em nosso interior. A contemplação faz isso. Ela nos livra de sermos meros religiosos. Domingo de manhã eu venho à igreja, domingo à noite eu venho à igreja, quarta-feira eu venho à igreja. Não, eu estou me relacionando com o Senhor. A contemplação vai me levar a uma intensidade maior de oração. Eu vou ter mais desejo para estar na presença do Senhor. Teófano diz que se a oração vai bem, tudo na vida do cristão vai bem. Se a tua vida de oração está legal, está bem, tudo vai bem. Um outro homem de Deus, irmão Lourenço, diz o seguinte, que à medida que nós oramos, que nós buscamos a Deus e tentamos fazer essa prática da oração, nós vamos praticar a presença de Deus. Preste atenção, praticar a presença de Deus. Como assim, pastor? Você tentar orando, meditando, contemplando, estar na presença de Deus o máximo que você conseguir. Isso é contemplação. Nos incentiva a solitude, não a solidão, porque a solidão é horrível. A solidão, você fica sem ninguém, te dá depressão, a alma fica ruim. É a solitude é na presença de Deus, você e Deus. Reflita no teu coração nessa manhã, quantas vezes esse mês, vamos colocar assim, você sentou, você e Deus, e deixou Deus falar com você. Você é responsável pela tua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Eu não sou responsável pela tua vida espiritual. A edificação da tua vida espiritual, o crescimento seu na espiritualidade, a transformação que vai acontecer na tua vida, você é responsável. É importante você estar na igreja, ouvindo a palavra, estar em comunhão, adoração ao Senhor, mas também é importante o tempo a sós com Deus. Eu estou falando isso porque nós vivemos tempos em que isso quase não acontece. Perigos que pode acontecer na contemplação. A pessoa vai para os extremos, não é? Pastor, isso aqui é utopia, não dá para contemplar Deus nesse tempo, não dá para ter tempo de oração, muito menos praticar a presença de Deus nos dias de hoje. Tá sim. É possível fazer isso. Outro perigo, outro extremo, como os monges faziam, né? Vai para o deserto, vai para o mosteiro, nunca mais dá cara na sociedade. Fica lá contemplando, maravilha, mas e o mundo que precisa ser salvo? As pessoas que precisam conhecer a Jesus? Tem que haver um tempo de retiro, um tempo de consagração, um tempo de contemplação, mas isso tem que produzir um fruto. Terceiro perigo que pode acontecer, a glutonaria espiritual. O que é uma glutonaria espiritual? A pessoa passa a buscar a contemplação e só contemplação, e esquece de todo o resto. A vida cristã não se resume somente a isso. Teve um monge na história da igreja, para você ver como isso é maravilhoso, mas o extremo é perigoso. Ele subiu numa torre, ele é chamado do santo da torre, o santo do pilar. Ele subiu numa torre, ele se amarrou com cordas na torre, ficou por anos amarrado ali, não saía dali. As pessoas que levavam comida para ele. Com o tempo,
as cordas começaram a entrar na carne do homem. Olha só o extremo, né? De espiritualidade virou uma coisa demoníaca. A corda começou a entrar no homem, ao ponto de começar a apodrecer a carne dele. E você sabe o que acontece quando a carne entra em putrefação. As moscas vêm, botam ovos, e aí dos ovos nascem larvas. Ele pegava as larvas que caíam do chão, colocava de volta e falava assim para as larvas: comam aquilo que Deus te deu. Vocês estão percebendo o extremo? A vida de contemplação é para nós cristãos, a vida de meditação na palavra é para nós. Você vai encontrar isso na igreja primitiva, você vai encontrar isso na história da igreja, no Antigo Testamento, homens se retirando para buscar Deus, mas o extremo não dá certo. Como que eu posso praticar isso, pastor? Vamos para o prático, né? Se eu não falar aqui do prático, você vai sair daqui só viajando na maionese. Pega um dia de manhã, antes do sol nascer, e sai para caminhar. Quantas vezes você já saiu de manhã, antes do sol nascer, para contemplar a criação, o sol nascendo? Para você conversar com Deus. Quantas vezes você saiu para caminhar, não para caminhar para fazer exercício, né? A gente tem muita questão da cobrança, exercício e tal. Para observar a criação, para conversar com o Senhor, simplesmente para deixar a cabeça aberta, para ouvir Deus falar no coração. Uma outra maneira de você contemplar Deus: sai um dia, não é? Você que pega ônibus, em vez de você ficar lendo celular, Facebook e tal, senta no ônibus e começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando. Ore pelas pessoas. Eu nem conheço, pastor, ore por elas. Peça que Deus visite o coração delas, que Deus as salve. Tente ouvir o clamor no coração dessas pessoas e direcione isso a Deus. Tente tirar algumas horas do dia, alguns dias da semana, um dia no mês para fazer um retiro, você e Deus. Eu sou muito a favor de retiros espirituais, meu irmão e minha irmã, porque eu sou fruto de retiro. Tempos de dedicação total a Deus. Quantas vezes você já fez isso na sua vida espiritual? Dedicou um dia ao Senhor. Deus, eu vou dedicar esse dia a Ti. Não estou falando do domingo que nós temos como o dia consagrado a Deus. Estou falando de você e Deus. Algo pessoal. Vou fazer uma viagem. Dedica. Não estou falando viagem de passeio. Uma viagem profissional. Vou fazer uma viagem. Dedica essa viagem ao Senhor. Fala: Deus, essa viagem eu vou fazer profissionalmente, mas eu quero dedicar a Ti. Pegue músicas evangélicas para você ouvir. Pegue mensagens para você ouvir. Ou desliga o rádio e vai o tempo orando com Deus, vai falando com Deus. Faça da sua viagem um retiro. Faça da sua viagem um tempo a sós com Deus. Um tempo de consagração ao Senhor. Tire um dia para você fazer algo para as pessoas. Vou fazer uma obra social. Faça isso como consagração a Deus, como um ato de abençoar as pessoas, contemplando Deus na face do próximo. Deixe de falar um pouco. Você já percebeu quanto nós falamos? Santos homens na história da igreja faziam silêncio, voto de silêncio. Avisa a esposa que você vai ficar em silêncio, não vai dar briga, tá, meu irmão? Avisa o esposo, minha irmã, se for fazer um dia de silêncio, uma manhã de silêncio, sem falar nada, só ouvindo Deus, só meditando, só contemplando. Nós não fazemos isso, são práticas que estão muito fora da nossa vida pessoal. Tira um cochilo para descansar a mente. Senta no quintal da sua casa sem fazer nada. Sabe, sem fazer nada? Só querendo receber de Deus. A gente tem dificuldade de não fazer nada. A gente sempre tem que fazer alguma coisa. Estamos escravos de tecnologia, de tantas outras coisas. Bom, depois se você quiser mais eu falo mais, tá bom? Tem uma lista aqui de coisas que você pode fazer. Por que Paulo está falando isso, meu irmão? Ele está dizendo o seguinte: à medida que você medita em Deus, à medida que você contempla em Deus, à medida que você está buscando a Deus com mais intensidade, existe uma glória de Deus que vem sobre a sua vida, como lá no monte. E essa glória vai te revestindo e você vai sendo transformado. Você vai sendo mudado. Terceiro, Paulo diz assim que nós somos transformados de glória em glória. A palavra aqui é a metamorfose.
né? A palavra metamorfose, que o pastor Mateus já falou semana passada. Eu queria aqui colocar duas coisas apenas, para não ficar chovendo no molhado. Estudando a respeito da metamorfose, eu descobri que existe a metamorfose completa e a metamorfose incompleta. Para você que não sabe o que é metamorfose acontece na vida dos animais, em vários animais, né? No sapo, na borboleta, na rã, na salamandra, na barata, vários animais, na lagartixa, vários animais eles passam pela metamorfose. Lagartixa acho que não, a salamandra, que é parecida os bichinhos. E essa metamorfose acontece para que eles passem da vida de ovo até a vida adulta. Paulo usa essa ideia da metamorfose dizendo que tem que haver uma transformação em nós. A metamorfose completa é a que passa por todos os ciclos da metamorfose. A incompleta é uma metamorfose meio diferente, ela também é chamada de metamorfose simples. Um animal nasce de um ovinho, né? Acontece lá de os pais terem um ovo, e do ovo ele já nasce um bichinho que já parece o adulto. Essa é a metamorfose incompleta. Para nós, o que isso pode significar? Que a nossa vida tem que ter uma metamorfose completa. A metamorfose, a transformação que Deus começou na sua vida não pode ser incompleta. Eu sei que nós somos incompletos no sentido de sermos iguais a Jesus, por isso passamos por transformação na mente, na alma, no espírito, no comportamento, nas emoções. Eu sei disso, mas nós temos que ser transformados diariamente. Nesse sentido, nós estamos completando a transformação. A transformação não pode acabar. Começou a transformação no dia em que aceitei Jesus, mas parei. Estou vivendo 20 anos da mesma maneira. 20 anos com as mesmas reclamações, com as mesmas atitudes que eu tinha quando eu me converti. Transformação incompleta. Deus precisa continuar a obra na sua vida e na minha vida. E uma segunda ideia que Paulo está mostrando aqui, que essa transformação, meu irmão, ela não é um ato que nós fazemos. Não é aquilo que o pastor Mateus falou aqui. Eu não posso acordar um dia e falar, hoje eu vou ser transformado, não é? Igual os Power Rangers que mudavam lá, viravam hora de morfar. Não sei quem sabe, né? Quem assistia aí, os jovens da minha idade assistiam. Você não acorda um dia e se transforma. A transformação para você é algo que vem de Deus. Você não é agente de transformação na sua vida. Você, como o pastor Mateus disse, é alguém que recebe a transformação de Deus. Você é passivo. Como que acontece a transformação, pastor? Nós temos que buscar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo dele venha sobre nós de glória em glória. A glória de ontem, meu irmão, já foi. A glória de hoje é outra. A glória de amanhã é outra. A glória de depois de amanhã é outra. O que você experimentou com Deus, com o Espírito Santo há 20 anos atrás, não vale para hoje. Já desvaneceu. Lembra do que Paulo estava falando lá do Êxodo? Já desvaneceu. Ele está dizendo, você precisa de glória nova. Glória nova hoje. O Espírito Santo manifestando na tua vida de novo hoje. E nesse sentido, a transformação é algo contínuo. Quando que eu vou parar de ser transformado por Deus? Quando Jesus voltar. Ou quando a gente morrer, né? Aí parou. Parou ali, aí é só esperar a ressurreição dos mortos. Aí teremos o máximo da transformação, que é o nosso corpo se revestindo de incorruptibilidade. E por último, só que antes de falar o último, eu quero falar uma historinha bem rapidinha, 2 minutos, para você entender como acontece a transformação. Havia um fazendeiro muito rico, aqui no interior do estado de São Paulo, e ele tinha muitos homens na fazenda, muitos capatazes, muitos homens que trabalhavam no serviço da fazenda. E na liderança desses homens havia um grandão assim, sabe aqueles homens tipo Tiago, Lion, assim, gigante, né? Tiagão, o cara já nasce enorme, forte. Só que diferente do Lion, do Tiago, aquele homem era um bruto, sabe o Brutus do Popeye? Um cara carrancudo, um cara nervoso, um cara bravo, irado. Típico ogro, sabe o ogro, Shrek? Tratava todo mundo de maneira terrível, chutava, brigava,
bebia, não é? Os irmãos já devem ter relacionado esse homem com alguém da família. Na família da gente sempre tem um desse, que bebe, briga, é nervoso e tal. Esse homem aceitou Jesus na fazenda. Todo mundo percebeu que havia algo diferente nele, ele estava sendo mudado. As palavras mudaram, as gesticulações mudaram, o comportamento daquele homem mudou, a sua vida mudou, na família, o trato com os amigos mudou. E um dia, o dono da fazenda, passeando pelo campo, ele chega na fazenda e percebe que estava muito frio, como a gente passa esses dias de frio e calor que nós estamos. Estava muito frio e o homem sem blusa no meio daquele frio, todo mundo agasalhado, trabalhando, e ele sem blusa. E era nítido que ele estava sem frio, apesar de ele estava com frio. Apesar de ele ser um homem grande, não é? Ele estava com muito frio. E então o dono da fazenda chega para a esposa e pergunta: o seu marido não sente frio? Sente, ele está com muito frio. Dá para perceber os lábios dele e tal. E cadê o casaco dele? Ah, vai lá e pergunta para ele. Ele vai te explicar. Não que ela não quis explicar. É que ele tinha que chegar para o homem e conversar. Quando o dono da fazenda chega para aquele homem e pergunta: viu, por que você está sem o casaco tão frio, tão grande desse? Você está bem? Você está querendo ficar doente? Tem alguma coisa? Ele fala assim: não, senhor, eu vou te contar algo aqui que vai parecer loucura, mas olha, o meu casaco que eu uso para trabalhar aqui, eu pendurei ele na porta lá do galpão onde a gente coloca as coisas dos funcionários. E eu pendurei ele lá, ficou pendurado lá, e nesse tempo de calor veio uma curruíra e fez um ninho no bolso do casaco. E ela fez um ninho lá e botou ovos. E os ovos nasceram e tem filhotes. Eu não tenho coragem de ir lá e tirar a curruíra de lá, porque eu entendi que Deus providenciou para ela um casaco ali, para que ela pudesse fazer o ninho. E ela confiou em mim para que eu pudesse deixá-la viver e os seus filhotes. Percebe como um homem bruto, totalmente sem amor por Deus, sem amor pela natureza, sem amor pela criação, pode ser transformado em alguém que se preocupa com uma curruíra. Não estou falando que a atitude dele foi certa, tá bom, meu irmão? Estou falando o ponto de meiguice que chegou a um coração que era bruto, por causa da transformação do Espírito Santo nele. E por último, e não menos importante, o texto vai dizer para a gente que nós somos transformados de glória em glória, na imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu quero que você preste atenção aqui nessa figura. Todo mundo sabe o que é isso, não é? São aplicativos, não são aplicativos? Quem tem celular, quem tem tablet sabe. Se você não sabe o que é aplicativo, você já viu um computador. No computador existem ícones. Tem os ícones do computador que você clica lá para abrir o Word, abrir a página de navegação e assim por diante. Quando Paulo está falando a respeito dessa transformação de glória em glória, e que nós somos transformados à imagem de Jesus, a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que dá origem para a palavra ícone no nosso vocabulário. O que é o ícone, pastor? Eu vou ler uma definição para você aqui de ícone. Ícone é um signo visual que representa um outro objeto que é semelhante ou igual a ele. Graças a essa relação de semelhança, o ícone pode substituir o objeto, ou no nosso caso aqui, um programa. Então, esses ícones aqui, vamos imaginar que isso fosse um tablet gigante. Se você clicasse ali na agenda, a agenda não está ali no ícone. A agenda está guardada dentro do computador, lá num lugar. Aquilo ali é só a representação de algo que está oculto. Aquilo ali é o visível do invisível. Diga comigo, o ícone é o visível do invisível. O que Paulo está querendo ensinar para a gente é que Jesus é o visível do invisível. Você se lembra uma vez que os discípulos chegaram para Jesus dizendo assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Foi isso que Filipe falou para Jesus? Jesus falou: peraí, mas vocês estão tanto tempo comigo e ainda não conhecem o Pai. Jesus está dizendo: eu sou o visível do invisível. Jesus está dizendo isso, que ele era o ícone de Deus. Paulo está dizendo para a gente, à medida que nós contemplamos a Deus, que nós temos o rosto desvendado, que nós
recebemos essa glória da presença do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos contemplar o visível Jesus do invisível. Mas não somente isso. À medida que você vai a Jesus, que é o visível, porque Jesus a gente pôde ver, a Bíblia diz, os discípulos viram Jesus, eles pegaram em Jesus, eles contemplaram a Jesus. À medida que a gente vê Jesus, que a gente olha para Jesus, que a gente aqui, com o perdão da palavra, acessa o ícone Jesus. Não estou falando que Jesus é um programa, tá bom? Entenda a figura aqui. À medida que a gente olha para o visível Jesus, a gente está sendo direcionado diretamente para Deus. E essa direção, esse direcionamento que Jesus faz, é totalmente para o Pai. Você vê isso nas palavras de Jesus, Jesus sempre glorificando ao Pai, levando os discípulos ao Pai. Agora existe um segredo aqui, meu irmão, que Paulo está dizendo para nós, que é o seguinte: à medida que você contempla o Jesus que é visível, você é transformado por esse Jesus, de glória em glória, por Jesus, por intermédio do Espírito Santo. À medida que você é transformado, você se torna imagem. Não é isso que o texto diz? Somos transformados à sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Você se torna ícone. Você se torna a imagem de Deus na terra. E quando alguém chegar diante de você ou perto de você e acessar você, para quem que você tem que apontar? O visível para o invisível. Você que é filho, feito à imagem e semelhança, aponta para Deus. Você que foi chamado por Deus para essa vida de transformação e está sendo transformado, começa a apontar para Jesus. Nós somos os tablets, os celulares, os Windows que o mundo precisa acessar para conhecer a Deus. Você é o canal de Deus para a transformação da terra. Aí sim nós somos agentes de transformação. Quando as pessoas olharem para você e verem Jesus, verem a transformação que Deus fez no teu coração, elas serão também transformadas, impactadas, abençoadas. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, eu vou orar. Quando você olhar no espelho, você vai se lembrar que você precisa ser transformado. E olhando no espelho, ver Jesus. Quando você vê Jesus no espelho, você vai se lembrar que você é um ícone de Jesus na terra. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te bendizemos nesta manhã. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus presente. A tua palavra, Senhor, é como um bálsamo sobre o nosso coração. A tua palavra é desafiadora, Pai, para vivermos dias diferentes, ó Deus. Vivermos dias de renovação, dias de restauração, dias de transformação, Senhor. Não nos conformando com aquilo que temos vivido, não nos conformando com esse tempo, não nos conformando com o cristianismo que vivemos, mas vivendo a cada dia para a tua glória, vivendo a cada dia para sermos como Jesus. O Senhor é o nosso alvo, tu és o alvo da nossa vida e queremos caminhar em direção a ti. Dá-nos, ó Deus, a revelação nessa manhã, a revelação que Moisés recebeu naquele Monte Sinai, quando ele contemplou o Senhor face a face, quando ele contemplou a glória do Senhor, melhor dizendo. Pai, que nesta manhã nós possamos contemplar o Senhor sem véu, que nada, Senhor, impeça de vermos o Senhor, de vermos a Jesus como se estivéssemos olhando em um espelho e possamos refletir no que vemos, e que à medida que refletirmos a Jesus, contemplarmos a Jesus, possamos refletir a nossa alma, refletir como temos vivido na tua presença, como temos andado, como temos sido transformado. E à medida que o Senhor nos transformar pela presença e atuação do teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, caminhar em novidade de vida, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Não é à toa que somos chamados de cristãos, Senhor. Somos chamados daqueles que se parecem com Cristo. Por causa dele somos identificados na terra. Por causa dele, para
Para Ele são todas as coisas, para Ele convergem todas as coisas. Que a nossa vida nessa manhã converja a Ti, Jesus. Que apontemos para Ti, que é o visível do invisível. Senhor Jesus, nesta manhã eu peço a Ti graça sobre nossas vidas. Ainda que tenhamos dificuldade de viver conforme a Tua palavra, não desista de nós, Senhor. E que cada um aqui não se desista, Senhor, de si mesmo, mas entenda que essa transformação não é um ato que acontece de uma vez por todas, é um ato que acontece diariamente. É algo que precisa ser feito diariamente pela Tua glória, pelo Teu Santo Espírito em nós. Pedimos isso nesta manhã. Visita o Teu povo nesta manhã, visita o meu coração nesta manhã. Dá-nos momentos de contemplação, Senhor, esta semana. Momentos de entrega, de meditação na Tua palavra. Não de leitura corrida, mas de meditação naquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.